estamos de volta aqui na nossa aula de administração para o curso técnico de informática para o web. Hoje vamos abordar a quinta unidade, correspondendo ao planejamento financeiro, onde dentro dessa unidade teremos duas aulas. A primeira aula, a aula 6, é o fluxo de caixa e orçamento, e a aula 7 corresponde ao demonstrativo de resultado do exercício, DRE. Bom, na nossa aula 6, nesse capítulo, estudaremos as chamadas ferramentas financeiras. As ferramentas financeiras são essenciais para mantermos uma empresa saudável e entre as mais importantes estão justamente o orçamento e o fluxo de caixa. Tá? Então, a gente vai iniciar pelo fluxo de caixa. Como o nome já está dizendo, fluxo, é justamente a entrada e saída, Então, é o fluxo financeiro dentro da empresa. Tá? Então, é todas as entradas e saídas sendo registradas para que a gente possa, a partir dessa ferramenta, compreender, como se comporta, as finanças, dentro da empresa e poder, a partir dessa análise do fluxo de caixa da empresa, poder traçar estratégias, planos, metas, fazer as possíveis correções e ajustes necessários para que a empresa possa ter uma vida financeira saudável, ter suas finanças de forma mais saudável. Então, uma das ferramentas que todos os negócios devem possuir é o controle do seu fluxo de caixa. E isso daí, não só a empresa como os profissionais liberais, nós, pessoas físicas, todos nós precisamos conhecer o nosso fluxo de caixa. A gente precisa saber quanto de dinheiro entra e quanto de dinheiro sai, para saber qual é a folga financeira, quando que isso acontece, qual é o período que isso acontece, para que a gente possa, com isso, fazer o planejamento financeiro de investimento, de eventualmente de algum empréstimo, de pagamentos de fornecedores, de salários, de impostos. Então, a gente precisa se organizar financeiramente e o fluxo de caixa é uma ferramenta muito boa a ser utilizada. Então, o objetivo dela é registrar todas as entradas e saídas da empresa durante um determinado período. A utilização correta dessa ferramenta permite que os administradores do negócio possam visualizar a situação financeira da empresa com mais clareza e, com base nos dados identificados, planejar e tomar decisões mais precisas. Para Campos, a grande utilidade dessa ferramenta permite a identificação, especialmente aquela prévia, antes dos fatos ocorrerem, das sobras e faltas no caixa, possibilitando ao profissional planejar melhor suas situações futuras ou acompanhar o seu desempenho. Então, na nossa apostila, vocês podem verificar que nós temos um exemplo da loja Alfa, onde ele tem alguns registros de algumas operações que aconteceram no mês de março. Então, ele coloca diversas operações que aconteceram dentro da empresa. E aí, depois desses exemplos, de diversas operações, ele coloca o fluxo de caixa dele dentro do registro. E aí, no fluxo de caixa, a gente pode observar que o saldo inicial foi de R$ 9.500, teve um total de entradas de R$ 9.000 e total de saída de R$ 78.900. E ao final nós tivemos um resultado de caixa de R$ 21.600. Então foi um saldo bastante positivo que ocorreu nesse mês. Mas quando a gente vai analisar melhor esse fluxo de caixa, ela percebeu que aumentou o saldo inicial de 9.500 para 21.600. Então, foi o saldo financeiro. Então, ela teve um ganho de 12.100 durante o mês de março. No entanto, ao conferir o saldo de caixa do banco, o dono do negócio viu que suas reservas haviam diminuído. Em vez de 9.500, ele só tinha apenas R$ 850. Então, significa que ele reduziu suas reservas em 8.650. Então, ele se pergunta o que foi que aconteceu, os números estavam errados, será que a calculadora não funcionou? E na realidade, o que aconteceu é que durante a montagem do fluxo de caixa não foram considerados os prazos de recebimento e pagamento. Ou seja,
Você não considerou que, apesar de você ter realizado uma venda naquele mês, mas foi uma venda parcelada e o dinheiro daquela venda não entrou integralmente naquele mês, né? Então, o que acontece? Esse dinheiro, né, vai entrar somente no próximo mês. Então, quando a gente vai elaborar um fluxo de caixa respeitando essas datas de recebimento, a gente consegue visualizar melhor como ele acontece. Então, na realidade, quando você vai colocar um fluxo de caixa mensal, considerando os prazos, que é o que efetivamente deve ser feito, porque o fluxo de caixa é a entrada e saída efetiva de dinheiro, de capital dentro da empresa, a gente pode perceber que no mês de março o resultado final foi de 850, realmente efetivamente. E que nos meses de abril e maio, já que a compra foi parcelada, esse dinheiro entraria no mês de abril e maio, e isso daí aumentaria o saldo nos meses de abril e maio. Então, a partir desse exemplo, a gente pode perceber alguns fatos, alguns fatores que é importante observar no fluxo de caixa. Primeiro, o fluxo de caixa proporciona a gente a visualizar a movimentação financeira nos próximos meses. Então, os fatos registrados em março já fornecem informações financeiras dos meses seguintes, já que as compras foram parceladas. A gente pode observar também que, apesar da perda de dinheiro em março, os meses de abril, e de maio, ele possui uma previsão financeira muito boa. Então, já começaria com um saldo positivo bem maior do que no mês de março, tanto abril como maio, mesmo não tendo nem iniciado esse mês. Então, se tudo se mantiver como programado, maio, por sua vez, será um mês mais estável, em que o caixa passará a ter também uma reserva de 22.350, tá? Para 21 mil. Ou seja, se isso, conforme o programado, porque obviamente a empresa ela tem que considerar que nem sempre tudo que for programado futuramente para receber posteriormente, ele efetivamente vai receber. Então pode haver inadimplência, pode haver algum problema, pode ser pago atrasado. Então a gente, dentro do fluxo de caixa, por isso que o fluxo de caixa tem que considerar exatamente aquilo que você recebeu. Então, como devem ser consideradas as diferenças existentes entre a empresa deveria receber e pagar e o que efetivamente ela recebe e paga? Então, para poder saber essa diferença entre o que ela deveria receber e pagar, é que a gente tem dois tipos de regimes que as empresas podem trabalhar. Pode ser o regime de competência e o regime de caixa. O regime de competência é justamente você considerar, registrar as movimentações de receitas e despesas no período em que cada uma delas deve acontecer, certo? E o regime de caixa é diferente, registra essas receitas e despesas no momento em que ela efetivamente ocorre. No de competência, então, o que acontece? Quando eu trabalho com regime de competência, se eu divido em 12 meses, eu considero que vou receber esse valor nos meses de 1 até o 12º mês. Porém, pode acontecer de eu receber ou não. No regime de caixa, isso não acontece dessa forma. O que acontece? Eu só vou registrar quando ele efetivamente acontecer, quando ele entrar esse dinheiro, essa verba, esse capital efetivamente entrar na minha empresa. Então, no Brasil, o sistema de contabilidade, a maioria dos impostos considera o regime de competência. Se você vendeu, quanto você vendeu esse ano? Mesmo que você não tenha recebido esse ano, os impostos, e você tem que registrar dentro daquele ano corrente. Mesmo que no ano seguinte você não vá receber. Então, as organizações traçam metas anuais de venda que devem ocorrer dentro daquele ano. Então, se eu tenho que vender 20 mil reais, eu tenho que considerar dentro do ano de 2014. Mesmo que essas compras, em dezembro eu venda 5 mil reais para receber em 12 vezes no ano de 2015. Independente disso, eu tenho que registrar e considerar essas vendas no ano de 2014. Então, novamente, pegando campos, um controle de fluxo de caixa bem feito é uma grande ferramenta para lidar com situações de alto custo de crédito, taxas de juros elevadas, redução do faturamento e outros fantasmas que rondam os empreendimentos.
Então, quais são os benefícios que o fluxo de caixa pode nos proporcionar? Então, avaliar se as vendas presentes serão suficientes para cobrir, né, o desembolso futuro já identificado, porque eu já sei que eu tenho que pagar salário, fornecedor, empréstimo, água, energia. Então, essas contas, né, essas despesas que são fixas, né, despesas e custos fixos, eu já posso verificar se as vendas cobrirão. Eu posso também, a partir disso, né, do fluxo de caixa, calcular os montantes ideais para reposição de estoques ou materiais de consumo. Então, eu consigo verificar a questão dos meus estoques, qual é o limite que eu tenho para os estoques. Verificar as necessidades de realizar promoções e liquidações, reduzir ou aumentar preços para poder ter uma maior rotatividade financeira dentro da minha empresa. Então, eu consigo verificar quando que eu devo fazer isso. Saber se é ou não possível conceder prazo de pagamento aos clientes. Muitas empresas não dividem muitas vezes justamente porque elas não têm capacidade financeira, né, para arcar com esse financiamento das vendas para o cliente. Então, ela divide menos vezes e ela só pode saber disso a partir do conhecimento do fluxo de caixa. Saber se é ou não possível comprar à vista dos fornecedores para aproveitar alguma promoção. Se eu tenho dinheiro em caixa, eu posso comprar à vista e, de repente, né, ter um ganho financeiro com essa compra. Ter certeza da necessidade ou não de obter um empréstimo de capital de giro. Antecipar as decisões sobre como lidar com sobras ou faltas de caixa. Bom, visto o fluxo de caixa, a gente precisa ver outra ferramenta financeira que é o orçamento. Tá? Então, a gente já sabe controlar o que entra e sai da empresa. Precisa agora começar a prever o tamanho dessas movimentações e quando elas vão ocorrer. Então, é preciso elaborar um orçamento. Como o nome já está dizendo, orçamento você vai orçar, planejar, provisionar, né, o seu desembolso financeiro, né, ao longo de um período de tempo. Então, os orçamentos, eles têm como benefício, ele traz para a gente alguns benefícios. Primeiro, ele permite definir metas para o negócio e apontar os responsáveis. Então, quando eu traço um orçamento, eu sei quanto cada um vai gastar, quanto que cada um deve gastar, qual é a meta, né, e ter como controlar. Permite coordenar as atividades globais da empresa e fazer com que as metas de cada setor contribuam para atingir o objetivo geral. Cada setor individualmente tem seus objetivos, mas todos eles têm um objetivo maior, que seria o global da empresa. Possibilita priorizar os objetivos e as ações, já que é possível visualizar qual a disponibilidade financeira que a empresa deve ter. Então, eu posso verificar, não, eu vou investir em treinamento, eu vou investir em máquinas, em equipamentos, eu vou investir em marketing, publicidade. Isso tudo é decidido a partir, né, de orçamento. Você orça um capital para cada uma dessas áreas de acordo com o seu objetivo geral. É uma maneira de controlar desempenhos, estudar cenários, situações, antes de tomar decisões na prática. Serve de estímulo, né, e movimentação aquelas pessoas ou setores que participam de sua elaboração. Então, quando você já sabe, né, quanto que você vai gastar, qual é a sua meta, então você acaba se motivando e buscando essa meta. Auxilia a definir critérios para a elaboração dos recursos da empresa e permite analisar entre o orçado realizado, que é um bom benefício, é você fazer essa comparação entre um e outro. Então, como qualquer ferramenta de gestão, o orçamento também tem seus limites. Ele é uma previsão e, para manter-se realista, o que foi orçado precisa ser revisto periodicamente. Existem contratempos, existem fatos e acontecimentos que precisa que a gente verifique melhor. A implantação de um hábito de realizar e acompanhar é uma tarefa, né, demorada e exige esforço de toda a área. Então, isso, para se tornar um hábito de se planejar periodicamente, né, demora um período de tempo. Um dos problemas na hora de elaborar o orçamento é a postura que as pessoas assumem para realizar suas estimativas. E aí a empresa tem que verificar qual é a postura que ela está adotando, o que seus funcionários estão adotando, para ter um orçamento quanto mais realista, melhor. Tá? Então, Braga, ele classifica em 6 essa postura, né, que seria ceticismo, comodismo, derrotismo, pessimismo consciente, otimismo ingênuo e realismo motivado.
O ceticismo é aquela postura que não acredita na realização ou na contribuição que o orçamento pode vir para o negócio. Ele simplesmente não acredita. O comodismo é aquele que não se esforça para preparar um orçamento e opta por fazer uma projeção conservadora, ou seja, produz dados do passado, ele simplesmente copia e cola e não considera nenhum outro evento no ano seguinte. Derrotismo é aquela postura que, embora tenham uma boa vontade, são muito inseguros para preparar um orçamento. Eles acham que eles não são capazes de fazer um orçamento. Um pessimismo consciente, subestimam dados relativos à produção, vendas ou receita e exageram nas projeções de despesa para obter sempre um resultado real favorável. Ou seja, se eu sempre projeto que vou gastar mais do que efetivamente eu vou gastar, eu vou ter sempre um ganho, Então, isso daí é fora da realidade também. Um otimismo ingênuo, aquela postura utópica assumida por aqueles que não prevêem nenhum contratempo ou dificuldade na empresa. Então, simplesmente, eles colocam tudo bem, tudo muito favorável à empresa e não consideram os cenários, a produção, outros dados que podem afetar. E o realismo motivado é aquela postura ideal, que você tem os dados passados, considera as projeções futuras e as metas que a empresa vai querer, e isso daí são motivados para fazer isso porque sabem que são capazes, sabem o tanto que isso vai ajudar no seu trabalho, depois para controlar, para fazer essa análise vai ajudar bastante no seu trabalho. Então, dentro dessas duas ferramentas, uma vai auxiliar a outra, tá? Então, um bom planejamento ajudará ao gerenciamento, tendo-se como guia um bom orçamento. Uma planilha elaborada contemplando o que foi orçado e o que foi realizado permite que o administrador visualize alguns problemas que necessitam de correção. Então, a diferença entre o que é previsto e o que é realizado demonstra o conhecimento e a postura adotada pelas pessoas responsáveis pelo orçamento. Então, o ideal é que a empresa orce, verifique se o que foi orçado foi realizado e, ao final, faça uma análise da discrepância que houve ou não daquele previsto e realizado. Bom, vamos agora para a nossa quinta unidade, para a nossa aula 7 da quinta unidade. Continuamos no planejamento financeiro, porém a gente vai abordar agora o resultado do negócio. Então, para isso nós temos uma ferramenta que é o DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Então, o objetivo dessa aula 7 é que a gente vende, mas como saber se as vendas têm sido suficientes para dar um resultado positivo para a empresa? Então, vamos tratar da ferramenta financeira que revela essa informação, a demonstração do resultado do exercício. Então, demonstração do resultado do exercício nada mais é do que você colocar num papel, colocar numa tabela, todas as entradas, todas as receitas daquela empresa, e a partir dessas receitas você vai descontando, vai descontando os impostos e taxas, custos, despesas, inclui alguma outra receita que não seja a própria da empresa, tira o imposto de renda e aí você tem ao final o seu resultado do exercício, que geralmente é um período de um ano, que pode ser lucro ou prejuízo. Então, um dos objetivos de toda a organização é mostrar para seus sócios acionistas que ela é rentável. Mas como verificar se o negócio está realmente alcançando bons resultados? Então, a DRE é essa ferramenta. O período de observação costuma ser anual, embora você possa fazer uma DRE parcial durante um mês ou trimestralmente, de acordo com a organização. Então, a DRE, para iniciar, ela utiliza o regime de competência. Então, a análise das informações parte do total das receitas e a partir desse número serão feitas deduções. Tá? Então, o resultado final observado no documento é a apuração do lucro ou prejuízo do período. Então, Braga sintetiza o funcionamento da DRE, afirmando que nessa demonstração é evidenciada a formação do lucro ou prejuízo do exercício social, mediante a confrontação das receitas realizadas e das despesas incorridas. Então, aí vocês podem observar que a gente tem
né, um DRE, como é que ele funciona, como é que ele é estruturado. E aí a gente tem itens, tem algumas explicações. Então, você tem a receita bruta, que é a total de vendas, e aí você vai fazer as deduções dessa receita, que são os impostos, devoluções que você vai eventualmente ter. Esses impostos, por exemplo, se for no comércio é o ICMS, se for na indústria é o IPI, né? Então são impostos que incidem na receita bruta da empresa. E aí você, depois dessas deduções, você encontra a sua receita líquida. E aí essa receita líquida você vai abater os custos do período, que são todos os gastos referentes à produção e à comercialização, né, ou aos serviços prestados da sua empresa. E aí você encontra o lucro bruto. Desse lucro bruto você vai tirar, né, as despesas incorridas, que são todos os gastos necessários para que a atividade seja desenvolvida. Então, todo o gasto com administração, vendas, finanças. E aí você encontra o lucro operacional. Porém, do lucro operacional, você ainda tem que ou acrescentar as receitas não provenientes da operação ou, né, deduzir as despesas não operacionais. E aí você encontra o lucro antes do imposto de renda. Finalmente, você faz a última dedução desse lucro, que seria a dedução do imposto de renda. E aí, finalmente, você encontra o lucro líquido, que pode ser o lucro ou prejuízo da empresa. Então, os dados da DRE servem para que o gestor da empresa possa acompanhar o andamento das operações, identificando os principais pontos em que a empresa está com dificuldade, né, bem como para acompanhar a evolução da empresa. Então, você pode verificar, por exemplo, se você está tendo muito custo, muita despesa, e aí você pode melhorar esses indicadores, esses indicativos ao longo do seu, né, planejamento. Então, como donos de negócio, a sua preocupação fundamental não é saber elaborar uma demonstração do resultado. Isso daí é feito pelos contadores, tá, da empresa. Então, o importante é que você saiba identificar o que cada um dos campos contidos nela representa e assim possa refletir para tomar as melhores decisões para o seu negócio. Então, além da DRE, existem outros demonstrativos muito importantes para a empresa, que é o balanço patrimonial, né, entre outros que a gente pode, né, que a gente não vai abordar nessa nossa unidade, mas que vocês podem estar procurando e aprofundando os estudos de vocês nesse aspecto. Então, nesse momento, vamos focar apenas na DRE, pois ela é mais importante para identificar se o negócio está dando lucro ou prejuízo para os donos, sócios ou acionistas. Então, a gente pode verificar quão importante é o planejamento financeiro para a empresa, como é importante a gente fazer um bom planejamento, um bom controle das finanças para que a gente possa se programar e se planejar melhor, né, de forma mais estratégica para a nossa empresa. Na próxima aula, nós vamos avançar sobre alguns tópicos avançados da administração de negócio, principalmente voltados para áreas de informática e internet. Bons estudos, né? Revejam as outras videoaulas para reforçar o conhecimento de vocês, né? Façam as atividades propostas e até a próxima aula. Obrigada.